Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rodrigo Miller, professor de Relações Internacionais e de Geopolítica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a região do Cáucaso, uma das regiões mais interessantes a respeito da geopolítica mundial e uma das regiões mais complexas de se entender a política internacional. É uma das regiões que nós podemos observar que ao longo dos anos vem ganhando uma importância bastante significativa devido às mudanças do contexto internacional e também pelo recrudescimento, ou seja, o agravamento das rivalidades entre os Estados Unidos da América e a Rússia. Mas onde que fica o Cáucaso? Qual que é a região que nós estamos falando? Se nós pegarmos o mapa, nós vamos observar que na Ásia, saindo da Europa, chegando na Ásia, nós temos um grande mar chamado Mar Cáspio. É um mar que tem uma grande quantidade de hidrocarbonetos e é uma região muito montanhosa, o Cáucaso. Então nós vemos os países que pertencem ao Cáucaso de uma cordilheira de montanhas muito grande e que vai influenciar muito da política internacional dos países e também a visão geopolítica que eles compartilham e que eles estão inseridos, suas condicionantes geográficas. Mas por que eu quero trazer o Cáucaso hoje para a nossa discussão? Porque desde 2008 a região do Cáucaso vem se tornando cada vez mais falada, tanto na mídia quanto nas universidades e também pelas pessoas que estão conhecendo um pouco mais a respeito da realidade política e das realidades internacionais. Por que 2008 eu estou falando? Porque neste ano aconteceu uma guerra entre a Geórgia, que é um dos países pertencentes ao Cáucaso, e a Rússia, certo? E ali a gente viu que a grande mídia teve uma atenção bastante interessante nesse conflito, porque parte da mídia ocidental está muito interessada em que transformações políticas aconteçam naquele país. E além disso, recentemente, o que nós temos observado é que a região vem ganhando as atenções de novo da opinião pública e da população em geral por conta de um conflito entre a Armênia e Azerbaijão por uma região chamada Nagorno-Karabakh. Essa região é muito importante por conta das diferenças étnicas e da importância que tem essa região para a geopolítica dos dutos, que é um dos temas que eu vou falar no vídeo de hoje, mas é por isso que ela vem ganhando bastante atenção. Além disso, a gente precisa compreender que a região ela foi uma vez parte do território da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É uma região muito importante para a União Soviética, é um ponto de passagem, é um ponto que liga o Mar Cáspio ao Mar Negro, dois mares fundamentais para a estratégia geopolítica da União Soviética e também agora da Rússia. E então essas regiões elas possuem ainda muito das dinâmicas que aconteciam dentro da União Soviética quando ela acabou em 1991. E por conta da guerra da Ucrânia, a gente começa a observar que essa região vem se tornando cada vez mais presente no noticiário, porque uma nova dinâmica de hidrocarbonetos e da geopolítica da energia vem tomando conta daquela região, já que por ali podem passar dutos que vão chegar até a Europa e talvez fazer com que haja uma diminuição da dependência dos países da Europa em relação ao gás russo. Então, essa introdução vai nos apontar essas três necessidades de compreendermos as dinâmicas que estão envolvidas dentro do Cáucaso. Por isso que esse tema é tão importante para a gente compreender por onde que está caminhando a geopolítica da Eurásia. A gente vem discutindo muito a respeito da formação dos blocos hegemônicos de poder, tanto o bloco liberal ocidental como o bloco eurasiano liderado por China e por Rússia. Então,
esta região ela é fundamental porque faz parte de todo o processo de ligação e de compreensão mais abrangente daquilo que está acontecendo na porção da Eurásia, perfeito? Só que para a gente compreender quais são as dinâmicas da geopolítica do Cáucaso, a gente precisa, em primeiríssimo lugar, entender quais são os países que pertencem e como que esses países são organizados de forma étnica e de forma religiosa, porque são as duas dinâmicas mais importantes daquela região e que vão apontar para a condução da política externa desses países e vão apontar para entender para onde que esses países estão caminhando. Depois a gente precisa compreender quais são as grandes potências internacionais que têm interesses geopolíticos e estratégicos bastante evidentes dentro desse processo de dinâmica da política internacional naquela região. Vamos começar por falar quais são os países que fazem parte. Nós temos 3 países que fazem parte do Cáucaso: a Armênia, a Geórgia e o Azerbaijão. Vamos começar pela Armênia para entender um pouco mais desse país. A capital da Armênia é Yerevan. E Yerevan é uma cidade que fica mais na região ocidental do Cáucaso, na região ocidental do país. E este país ele tem uma característica religiosa muito peculiar, porque ele tem uma igreja ortodoxa armênia, uma igreja que segue a tradição de São Bartolomeu, que foi o grande evangelizador daquela região do tempo dos apóstolos, e ela tem uma visão bastante sui generis, porque ela não está ligada nem às igrejas ortodoxas de Moscou e também não está ligado à Igreja Católica de Roma. Então a gente vê que a construção religiosa desse país já se dá de uma forma bastante diferenciada e vai nos ajudar a compreender que, e de algum modo, ele não tem nenhuma ligação com as duas principais manifestações religiosas dentro do mundo oriental, porque o mundo oriental, dentro do cristianismo, ele tem a visão oriental ortodoxa e tem a visão bizantina católica. Então a gente tem essa divisão. Tanto uma das coisas interessantes que a gente pode observar da Armênia é que existe um rito próprio, que é o rito armênio, uma forma própria de se praticar a liturgia da forma da missa deles, que vai ser diferente tanto dos ortodoxos como também dos católicos. Isso já dá uma condição especial para a Armênia. Além disso, o que a gente pode observar em relação à composição demográfica e étnica do país da Armênia, vamos ver que não existe tanta miscigenação assim. É um país que boa parte da sua população ela é armênia. Isso também tem uma relação bastante intensa com a religião, já que mais de 90% da população, entre 94% e 95% da população, fazem parte da igreja armênia. Então, o que a gente pode perceber neste país é que existe uma homogeneidade bastante sólida dentro das suas estruturas nacionais, o que garante, de alguma forma, uma estabilidade política grande, uma capacidade de articulação de sua política externa, e faz com que a projeção da Armênia seja de forma um pouco mais autônoma e que tenha condições de levar a cabo os seus interesses nacionais. O segundo país que eu quero trazer para a nossa discussão e que faz parte do Cáucaso também é a Geórgia. A Geórgia é o país que está localizado mais ao norte dessa região do Cáucaso. E qual que é a estrutura religiosa da Geórgia? Bom, diferentemente da Armênia, ela tem uma posição bastante sólida do cristianismo ortodoxo, jamais ligado a Moscou, jamais ligado à Igreja Ortodoxa Russa, mas ainda existe uma igreja nacional
da Geórgia. Só que essa igreja mantém boas relações em algum grau com o patriarcado de Moscou. Então, o que a gente pode observar aqui? Que existe uma possibilidade de uma aproximação da Geórgia em suas relações culturais, pelo menos, com a Rússia. Já na Geórgia, o que a gente pode observar, diferente da Armênia, é que existe uma população muçulmana muito grande, cerca de 12 a 13% da população, o que faz com que a política interna daquele país para ser organizada já vai ser um pouco diferente. Então, se nós pegarmos um mapa ali da Geórgia, nós vamos ver que a região que se aproxima do Azerbaijão aquela que é um outro país da região do Cáucaso, tem as suas populações muçulmanas mais evidentes. E aqui a gente consegue observar que essas populações muçulmanas geralmente estão saindo do Azerbaijão ou saindo das regiões da Rússia, onde apresentam a maior parcela de muçulmanos dentro daquele país. Isso faz com que a posição da Geórgia seja um pouco difícil de penetrar de uma forma estruturada, que a gente possa observar uma certa homogeneidade política e uma homogeneidade institucional. É por isso que não existe uma autonomia tão grande daquele país e as potências que têm relações e têm interesses bastante significativos que não estão dentro do Cáucaso vão tentar imiscuir as suas visões de mundo dentro daquele país. E por fim, a gente tem o Azerbaijão, que é um país totalmente diferente da Armênia e da Geórgia, porque boa parte, ou melhor, quase a sua totalidade são de muçulmanos, de origem xiita, e também existe uma parcela de sunitas. E o que a gente pode observar dentro desse contexto? Que boa parte desses muçulmanos, eles têm uma profunda relação cultural com o Irã. Por quê? Porque faz fronteira com o Irã na parte sul do país. Então o que nós estamos observando aqui é que existe uma outra dinâmica de relação desse país com os outros dois países que são vizinhos, a Geórgia e a Armênia. Nesse sentido, a gente pode observar que, em termos culturais, o que está de forma mais articulada é a visão muçulmana. E em termos de etnia cultural, quem detém a maior parte do predomínio demográfico são os azeres. É daí que vem o nome Azerbaijão, desse grupo étnico indo-europeu chamado azeres. Portanto, o que a gente pode observar aqui? Que são países que têm dinâmicas populacionais diferentes, dinâmicas religiosas diferentes e estão dentro de uma dinâmica geopolítica bastante complicada e bastante difícil, porque aquela região detém muitos interesses de potências internacionais e elas precisam consertar com essas três nações como se dará o processo de estabilidade e como que será feita a acomodação de forças para que não haja nenhum tipo de arroubo de dominação por parte de nenhuma delas. Isso faz com que, dentro desse contexto que nós estamos vendo de recrudescimento de rivalidades pela mudança da ordem internacional, essa região será uma das regiões mais sensíveis dentro do contexto da política internacional, já que Rússia e Estados Unidos, essas duas potências que estão em embate mais direto pela modificação da ordem internacional, estão tentando cada vez mais ganhar influências em regiões do mundo. Isso faz com que o Cáucaso também seja levado em conta pela política externa, tanto de Washington quanto de Moscou. Agora, o que a gente precisa conhecer? Quais são os países que têm a maior capacidade de articulação dentro do Cáucaso, que não são esses três países que estão geograficamente localizados na região? E aqui a gente precisa citar Estados Unidos, Rússia e Irã. E a gente precisa entender o que cada um desses países desejam de forma mais clara para compreender de fato o que está em jogo na política internacional. Vamos começar pela visão dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, como a gente vem falando em outros vídeos,
tem um vídeo que fala sobre o grande debate dos Estados Unidos em política externa. Parte do estamento burocrático dos Estados Unidos é levado por uma ideia de espraiamento dos valores liberais e fazer com que os países se adequem ao capitalismo liberal para que haja uma proliferação do comércio e uma maior interdependência entre os países. Então, qual que é a visão dos Estados Unidos para aquela região? Bom, com o Azerbaijão não existe uma relação muito concreta, porque como o Irã detém a maior parte da influência cultural e o Irã é um dos inimigos mais evidentes dos Estados Unidos da América, então as relações ficam mais difíceis. Com a Armênia, o que nós podemos observar é que existe uma relação pragmática e uma relação de uma tentativa de aproximação cultural, e isso faz com que a Armênia esteja de forma mais tranquila para os Estados Unidos naquela região. Agora, o grande objetivo dos Estados Unidos da América é fazer com que a Geórgia entre na esfera de influência de Washington. Então os Estados Unidos querem que a Geórgia faça parte das democracias liberais, e para isso, o que aconteceu que levou de fato à guerra da Geórgia em 2008? Os Estados Unidos da América, se nós observarmos a sua ação para aquela região da Eurásia desde o início do século XXI, vem fazendo as chamadas revoluções coloridas. O que são essas revoluções? São revoluções que vão atingindo países como a Geórgia, como a Ucrânia, como a Romênia, para tentar fazer com que os regimes políticos sejam democratas em relação à influência de Moscou. E antes da guerra da Geórgia, em 2008, houve a chamada Revolução Rosa, que foi a tentativa de estabelecimento de um governo pró-ocidental em detrimento de um governo pró-russo que estava em curso na capital Tbilisi naquele momento. Então o que acabou acontecendo? Essa revolução ela funcionou, só que dentro do processo de manutenção de uma zona de influência mais forte de Moscou, acabou que Vladimir Putin invade o país, tira o governo da pró-ocidental e consegue restabelecer a força dentro daquela região. Então o que nós podemos observar é que existe um embate na Geórgia semelhante àquele embate que está acontecendo na Ucrânia por conta do governo de Volodymyr Zelensky ser mais próximo à União Europeia e aos Estados Unidos. Só que a Geórgia ela tem uma influência menor do que a Ucrânia, como a gente pode observar dentro desse contexto. E os Estados Unidos da América, eles querem ter essa aproximação. Por quê? Porque se na visão dos Estados Unidos vai acontecendo um processo de democracias liberais ao redor da Rússia, significa que o regime de Vladimir Putin vai sendo cada vez mais colocado em xeque pela própria população interna russa, levando uma possível revolução interna na Rússia também para a derrubada do regime de Putin, que está em vigor desde o ano de 1999. Então, esta é a dinâmica desejada pelos Estados Unidos da América dentro do Cáucaso. Do outro lado, a gente tem os interesses da Rússia. E como nós havíamos falado no início do vídeo, esses três países pertenciam à União Soviética. E por pertencer à União Soviética, Moscou sabe muito bem quais são as dinâmicas locais, quais são os grupos populacionais ali que têm maior influência na população, quais são aqueles que estão mais fortes, fazendo com que a Rússia hoje ela tenha uma vantagem na capacidade de articulação daquela região. Além disso, o que nós podemos observar é que pelo fato da Rússia fazer a fronteira com o Azerbaijão e o Azerbaijão ser um país de maioria muçulmana, estes muçulmanos eles conseguem ajudar as regiões da Rússia que tem maior parte de muçulmanos. É o caso da Chechênia e é o caso do Daguestão. Essas duas províncias da Rússia, elas historicamente desejam se tornar países independentes, porque
quê? Porque elas não concordam com a posição russa em relação ao islamismo, elas não concordam em relação à atuação da Igreja Ortodoxa Russa, e eles também querem ter uma maior aproximação com o mundo islâmico do que com o mundo ortodoxo russo. Então, o que nós podemos observar é que nos anos 90, por conta do enfraquecimento da Rússia no cenário internacional, a Chechênia, principalmente, ela começa um processo de tentativa de ganhar a independência por meio da guerra. Então, o que nós observamos na segunda metade da década de 90? Duas guerras. A primeira guerra da Chechênia, entre 94 e 95, e a segunda guerra da Chechênia, entre 99 e 2000. Se na primeira guerra da Chechênia a Rússia teve muita dificuldade de vencer e ela precisou levar o seu exército para fora dessa província, na segunda guerra da Chechênia, já com o governo de Vladimir Putin e com uma maior capacidade de articulação política dentro da Rússia, Putin consegue vencer a Chechênia e consegue estabelecer a chamada Paz de Grozny. E essa Paz de Grozny vai fazer com que o exército popular da Chechênia tenha que depor as suas armas e fazer com que o exército russo tenha maior influência na região. Por que é tão importante que a Rússia mantenha essas regiões estáveis? Porque aquela região para a Rússia, dentro já do território, ela é extremamente fértil. Então, se nós estamos observando uma luta na Europa pela segurança alimentar, aquela região ela tem a maior capacidade de produção agrícola da Rússia. Além disso, é daquela região que vem boa parte dos hidrocarbonetos de petróleo. É só nós observarmos que na Segunda Guerra Mundial, Hitler quis chegar até o Cáucaso e para isso tinha que passar por Stalingrado. E essa região, ela é muito rica em hidrocarbonetos e ela também é muito fértil. Então é uma região que a Rússia, dentro do seu cálculo de política externa, não pode perder em hipótese alguma. Por isso que a Rússia, ela tem essa preocupação com os muçulmanos, ela tem preocupação com a estabilidade da região e ela não quer uma influência liberal ocidental na Geórgia, porque isso vai ir frontalmente contra os seus interesses dentro de um quadro mais amplo de política internacional. E por fim, o que nós temos de potências fora do Cáucaso que tem uma influência bastante grande é o Irã. Por quê? O Irã, ele sabe da importância geopolítica que detém o Azerbaijão. O Azerbaijão, dentro dos três países, é aquele que mais produz petróleo no Mar Cáspio. E esse petróleo, ele precisa ser considerado porque como o Irã ele faz parte da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, então se ele detém uma aliança com o Azerbaijão, no momento de fazer os acordos de quanto vai produzir de petróleo, se vai reduzir, se vai aumentar, para manter o preço mais alto e favorecido para os países exportadores de petróleo, quanto mais a relação for benéfica entre o Irã e o Azerbaijão, mais fácil será a coordenação de tudo isso. Além desse fato, o que nós podemos observar é que o Irã está interessado na manutenção da população muçulmana no Azerbaijão e também fazer com que o Azerbaijão consiga garantir a estabilidade dos muçulmanos, principalmente na Geórgia, e no pouco 1 ou 2% da população na Armênia. E como nós estamos observando a guerra entre Armênia e Azerbaijão por Nagorno-Karabakh, o que a gente pode observar é que o Irã, ele leva armas para o Azerbaijão para fazer frente à movimentação do exército da Armênia, que estava em um primeiro momento conseguindo força. E aqui a gente vê uma luta entre os ocidentais, que de alguma forma organizam uma parte do exército da Armênia, e dos muçulmanos que estão sendo levados a cabo
pelo Irã. Então a gente tem esses três países que são fundamentais para a compreensão da estratégia global e o porquê que essa região é uma das mais sensíveis da política internacional. Bom, e qual que é a sua importância mais evidente? É realmente a questão dos hidrocarbonetos e a questão da geopolítica energética. Então, o que a gente pode observar aqui dentro desse contexto? Bom, a guerra na Ucrânia ela fez com que uma boa parte da cadeia de suprimentos para a Europa em gás e petróleo fosse destruída. Por quê? Porque as relações entre Moscou e Bruxelas ficou cada vez mais difícil, os países da Europa decidiram expulsar a Rússia do SWIFT, desse sistema financeiro de pagamentos global, e assim ficou cada vez mais complexo fazer com que essa relação se mantivesse de uma forma pacífica. Então, se nós observarmos que essa relação está difícil, a gente vai perceber que o gás e o petróleo que chegava na Alemanha, por exemplo, vai ficar cada vez mais difícil. E como que era feito historicamente isso? Basicamente, na região norte da Europa, a gente tem dois dutos que vão garantir o fornecimento de gás para a Europa. Então, é o Nord Stream 2, que sai da Rússia, passa pelo Mar Báltico e chega até um porto chamado Porto de Rostock, na Alemanha, e de lá este gás e este petróleo é distribuído por toda a Europa. E esse Nord Stream 2, recentemente, ele sofreu uma explosão, então ele não está mais operacional e não existe a possibilidade de reconstruir no curto prazo. Além disso, por conta das questões políticas, vai ficar cada vez mais difícil desse gasoduto ser reconstruído. E existe o Stream 1. O Stream 1, que é um duto de gás que sai lá dos Montes Urais, da Rússia, e passa pela Ucrânia. E aí, saindo da Ucrânia, vai abastecer diversos países da Europa. Só que este gasoduto, por conta da guerra da Ucrânia, também está severamente comprometido e por conta dos embargos políticos que os países ocidentais estão fazendo a Rússia, existe uma dificuldade tremenda de obter gás. Então, o que nós estamos observando no cenário europeu é realmente uma crise energética sem precedentes. E como fazer para resolver isso? Bom, basicamente a União Europeia está entrando em contato com os países do Cáucaso, Armênia, Azerbaijão e Geórgia, principalmente o Azerbaijão, que é o maior produtor de petróleo daquela região, para ver se é possível construir uma outra série de equipamentos de infraestrutura de dutos para poder sanar essa questão. Então, o que nós observamos hoje é que existem três grandes projetos, sendo que o projeto mais ambicioso deles é o projeto Nabucco, que é um projeto de gás que vai ligar a Ásia Central, Turcomenistão e Tajiquistão, passando pelo Mar Cáspio, chegando no Azerbaijão, ligando este gás até a Turquia, e da Turquia que vai ligar para os países da União Europeia. Só que olha a quantidade de países que envolve este projeto. E isso faz com que essa questão se torne cada vez mais complexa, se torne cada vez mais difícil. E para que a gente entenda de uma maneira mais profunda essa questão, a gente vai precisar saber como que vai ser a política externa turca, porque todos os projetos de dutos passam pela Turquia, seja este projeto Nabucco, como o projeto do Adriático, que vai cortar os Balcãs e vai chegar na Itália para depois ser distribuído, como aquele que vai tentar ir pela Grécia, mas também passa pela Turquia. Ou seja, a Turquia aqui, dentro desse projeto de tentar minimizar a influência da Rússia na questão energética para a Europa, vai exercer um papel muito grande. Então, o que a gente pode observar aqui? Que os países do Cáucaso, eles estão em uma posição
privilegiada em relação à Europa na questão do gás, porque esses três países, eles detêm uma relação mais sólida com a Turquia, e aqui a gente pode observar que até a Turquia vai chegar tranquilamente esse gás, mas depois vai ficar cada vez mais difícil por conta das questões políticas. Então a gente observa essa situação, a geopolítica dos dutos passando pelo Cáucaso, à medida em que a guerra da Ucrânia for ganhando mais dificuldade de ser terminada existe claramente uma escalada de violência na Europa, vai ficar cada vez mais difícil para os europeus conseguirem uma diminuição do preço da energia e por conta dessa dificuldade de acessar as matérias-primas. Olha a importância do Cáucaso nessa região e como nós estamos observando essa questão de um plano mais amplo, que é a geopolítica energética, isso vai impactar os preços das matérias-primas e também o preço das coisas ao redor do mundo inteiro. É o que a gente pode observar quando há um aumento do preço do petróleo, um aumento do preço do gás, e isso impacta, por exemplo, a vida diretamente aqui no Brasil. Olha a importância de a gente entender as questões geopolíticas e como isso impacta toda a nossa vida. Então, o que a gente pode observar é que entender as dinâmicas do Cáucaso vai nos fazer compreender para onde que a gente está caminhando dentro dessa estrutura de disputas entre as grandes nações, como aquilo que o John Mearsheimer, né, fala que é da tragédia das grandes potências, como que elas estão se articulando dentro de um processo que vai definir a estratégia política e a estratégia econômica de todas as grandes nações no século XXI. Essa é a grande importância. Então, como que a gente pode considerar aqui para fechar o nosso vídeo dentro dessa visão do Cáucaso? É uma região complexa em relação à sua demografia e às suas bases religiosas. É uma região que vem sendo alvo de potências, de grandes potências, desde pelo menos 2008. É uma região que tem relações bastante intensas com o islamismo e com a Rússia, e também é uma região que vem ganhando muito protagonismo por conta dessa guerra na Ucrânia, que veio modificar toda a estrutura geopolítica da Eurásia. Então, o que nós estamos observando aqui é que existe uma pequena região sensível do planeta que vem ganhando uma posição cada vez mais evidente no cenário da política internacional. Então, a gente precisa compreender essas dinâmicas se a gente deseja entender um pouco mais daquilo que está envolvido na política internacional de forma mais ampla. Por esse vídeo é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Não deixe de se inscrever no meu canal, compartilhar com seus amigos e, se possível, deixe o seu like e o seu comentário para saber o que vocês estão achando dos vídeos. Um abraço e até a próxima.